Recebemos aqui em nossos estúdios de Transpodata o Genaro Odoni, CEO da Tegma, a maior empresa de transporte de veículos 0 quilômetros do país. Genaro, boa tarde. Boa tarde. Ficamos muito satisfeitos com a sua presença e gostaríamos que você contasse um pouco da história da formação da Tegma, por favor. Bom, a criação da Tegma foi em 1969, através da transportadora Sinimbu, uma transportadora especializada no transporte de veículos. Em 1998, a transportadora Sinimbu se juntou com outras duas empresas de transporte de veículos, a Chilaper e a Transfer, que fizeram uma associação com o grupo Allied Holdings, junto com o grupo Coimex aqui no Brasil, e aí se criou a Axis Sinimbu. Qual foi o objetivo dessa associação? Fortalecer a empresa e começar a desenvolver outras atividades logísticas além do transporte de veículos. Isso aconteceu já em 1999, quando começamos a fazer gestão de pátios, fomos o pioneiro a fazer gestão de pátios na indústria automobilística para a Volkswagen. Hoje fazemos a gestão dos 3 pátios da Volkswagen, além do pátio da GM em Gravataí, além da centro de distribuição da Toyota em Guaíba. Começamos também a desenvolver outros tipos de serviços, como PDI, como assessorização, enfim, começamos a desenvolver outros serviços além do transporte de veículos. Em 2001, compramos a Transloc, foi a primeira empresa de transporte de veículos aqui no Brasil. Em 2004, nos associamos com o Grupo CAT, um grupo francês que é o provedor logístico mundial da Renault e da Nissan. Fizemos uma associação aqui no Brasil, onde hoje temos a gestão da Catlog, que é o provedor logístico da Renault e Nissan aqui no Brasil. E, finalmente, a partir daí, quando já estávamos oferecendo uma ampla gama de serviços no setor de outbound, para a indústria automobilística, começamos a desenvolver, então, o inbound. Isso aconteceu mais ou menos lá por 2005, começamos a desenvolver atividades inbound, inicialmente também através de transportes, e hoje já também fazemos, aí, além do transporte, fazemos operação em milk run, cross-docking, embalagens, armazenagem, no setor de inbound focado na indústria automobilística. Em 2007, já atuávamos então de uma maneira completa em toda a cadeia da indústria automotiva. Foi então o momento que tomamos a decisão que era a hora de começarmos a replicar a experiência adquirida no setor da indústria automobilística para outros segmentos. Isso se deu através da aquisição da Boni e da CLI. Boni, uma empresa então especializada no transporte de cargas especiais, como produtos químicos, suco de laranja, e a CLI então uma empresa especializada em armazenagem, gestão e controles de estoques. Isso tanto para áreas alfandegadas e não alfandegadas. Então esse foi o primeiro passo que nós demos com o intuito então de começar a desenvolver e replicar o modelo de logística que então aplicávamos somente na cadeia da indústria automotiva. E em 2007 também ocorreu a nossa abertura de capital, o lançamento das ações da Tegma na Bolsa, e finalmente em 2008 adquirimos a CTV, que é uma empresa de transporte de veículos especializada lá na região norte do país. E um detalhe, vocês deixam aos produtores de veículos apenas a tarefa de produzir. Saiu da linha, o problema é da Tegma. Exatamente, quer dizer, em várias situações nós já pegamos o carro lá no final da linha de montagem e nesse momento nós fazemos a inspeção do veículo e a gente usa a terminologia de comprar o veículo, ou seja, a partir daquele momento o veículo é nosso, é inteiramente sob nossa responsabilidade. A movimentação, a guarda, o controle, o lançamento no estoque, o faturamento, quer dizer, nós recebemos então a programação da própria fábrica, fazemos então o faturamento, fazemos novamente a movimentação desses veículos para uma rampa de carregamento, chamamos as transportadoras, das quais nós somos uma delas, colocamos esse veículo na carreta e a partir daí começa a etapa do transporte. Quer dizer, finaliza a etapa da gestão do pátio e começa a etapa do transporte, que inicia-se através da coleta do veículo na planta da montadora. Existe a tendência de comprar mais empresas? Vocês têm uma boa experiência de compra de empresas. Veja, Fred, a estratégia de compra de empresas é uma estratégia que nós adotamos já desde o início dos anos 2000, né? Quer dizer, e essa estratégia permanece sim na companhia. Quer dizer, nós entendemos que o setor de logística ele é extremamente fragmentado.
e que existem sim boas oportunidades. Ele ainda vai passar por alguma consolidação, ele já vem se consolidando. Eu me arriscaria a dizer que talvez a Tegma foi uma das pioneiras em adquirir empresas nesse segmento e começar esse processo de consolidação, foi seguida por outras empresas, e eu entendo que não só para nós, como para outras empresas, ainda existe sim oportunidades de se fazer aí, aquisições. Detalhe, qual o faturamento do último ano? No último ano nós tivemos uma receita líquida de 1,1 bilhão de reais. Com belo lucro também. Eu diria que com lucro adequado. Lucro adequado. Lucro adequado para o tipo de operação que nós fizemos, né? Ok. E nesse primeiro semestre, qual foi o faturamento? Bem acima do primeiro semestre do ano passado? No primeiro semestre, nós fechamos o semestre com 535 milhões de receita líquida, que comparado com o mesmo período do ano anterior, representou aí um crescimento na ordem de 10%. E um detalhe, qual o tamanho da sua frota hoje? Da sua frota própria, mais a frota de terceiros. Quanto é que dá isso hoje? Hoje, se nós falarmos em termos de quantidade de equipamentos, que é a somatória de cavalos mais carretas, nós temos aí 3,9 mil equipamentos, 3.900 equipamentos. Tem alguma marca que predomine entre os caminhões? Falando em cavalos, nós trabalhamos hoje na nossa frota própria com Iveco, Volvo, Mercedes e Volkswagen. Essa é a predominância da nossa frota própria. E um detalhe, nas carretas, você tem também alguma marca de predominância para fabricar as cegonheiras? Não, depende aí, veja, nós, para cegonhas, né, fundamentalmente, aí a gente trabalha aí com 3 eixos, enfim, mas que são equipamentos bem específicos. E quantos motoristas vocês têm hoje, entre próprios e terceiros? Hoje, entre próprios e terceiros, aí nós temos mais de mil motoristas. E como é que vocês treinam essa turma, esses motoristas, em termos de segurança, já que as estradas são tão perigosas, em termos de economia de combustível? Tem treinamentos específicos? Tem treinamento, e essa é uma preocupação nossa, inclusive a questão, e a gente sempre vem investindo em treinamento, e há 2 anos, a questão de 2 anos, nós lançamos lá na Tegma um programa que nós chamamos de Forte. A gente chama de fornecedores Tegma, que é exatamente para o nosso agregado, além de programas internos dos nossos motoristas funcionários. É uma preocupação e, através desse programa, a gente desenvolve uma série de treinamentos, palestras, enfim, com o intuito de, vamos dizer, de aperfeiçoar e aumentar, fundamentalmente, não só produtividade, mas principalmente segurança. É verdade que estão desaparecendo os motoristas de caminhão, que está cada vez mais difícil encontrar quem queira se dedicar a essa nobre profissão? É verdade sim, a dificuldade tem aumentado. Claro que para empresas do nosso tamanho a dificuldade é um pouco menor, porque obviamente nós somos uma empresa estruturada e que acabamos aí oferecendo um pacote de benefícios superior à média de mercado. Mas mesmo assim, para empresas como a nossa, a gente já começa a perceber aí que a dificuldade, principalmente com o aquecimento do mercado, a contratação de motoristas, tanto motorista próprio para trabalhar como funcionário, atuar na nossa frota própria ou como um agregado, vamos dizer, a dificuldade acaba aumentando. Quantos automóveis, veículos 0 km, vocês entregam por ano? No ano passado, nós entregamos mais de 1.100.000 veículos. Em quantas cidades, mais ou menos? São quase 1.000 cidades. Quase 1.000 cidades. Ok. Fazemos um pequeno intervalo, chamamos os nossos comerciais. Senhoras e senhores, estamos aqui com a presença de Genaro Odoni, CEO do Grupo Tegma. Recebemos aqui em nossos estúdios Genaro Odoni, CEO da Tegma, a maior empresa de transporte de veículos 0 km do Brasil. Genaro, existe uma história, a gente não sabe bem se é história ou história, se é um mito ou se é realidade,
de que no passado vocês vendiam as carretas muito usadas, muito antigas, e que através disso formaram-se pequenos concorrentes para o negócio de vocês. E que isso acabou incomodando, e que hoje vocês apenas sucateiam ou mandam para a reforma as cegonheiras, as famosas carretas cegonheiras. Afinal, qual a verdade? O que é história e o que é história? Não, veja, uma carreta de transporte de veículos é um equipamento específico para esta finalidade, né? Então, o que a gente procura fazer, obviamente, são sempre as manutenções e de tempos em tempos, inclusive, reformas. Agora, existem situações, sim, que quando a gente vai fazer o descarte, essas carretas elas acabam sendo sucateadas porque não valeriam a pena vendê-las, tá certo? Até pelo estado de conservação, ou tem algumas situações que a gente acaba vendendo, mas deixar de vender para impedir que pequenas empresas entrem no setor, isso daí é folclore. Folclore. Ok, um detalhe. Vocês hoje transportam mais de 1 milhão de veículos, atendem a praticamente 1.000 cidades, e vocês têm uma frota de caminhões bastante interessante. Essa frota de caminhões, ela é feita manutenção dentro de casa ou vocês terceirizaram? Não, nós terceirizamos. A gente já terceiriza direto com o fabricante, tanto a manutenção preventiva como corretiva. É claro que temos um pequeno centro de manutenção lá em Indaiatuba, para os pequenos reparos, enfim, coisas de dia a dia, mas o que a gente procura fazer é terceirizar. Porque da mesma forma que uma companhia busca uma empresa especializada, por exemplo, de logística, para passar para quem entende a logística, com know-how e experiência, também a gente procura passar para quem entende de manutenção, fazer manutenção, porque o nosso negócio é a prestação de serviço e não ser uma empresa de manutenção. Agora um detalhe, o teu caminhão não pode quebrar, de alguma maneira, é complicado. Qual a idade média da tua frota? É baixa, alta? Como é que funciona? Hoje, se a gente pegar a nossa frota total, incluindo terceiros, ela é inferior a 5 anos. Se considerarmos apenas a frota própria, ela está em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Quais são as restrições atuais às operações das cegonheiras? Sempre teve uma série de restrições, horários, que pode trafegar, que não pode trafegar. Como é que está isso hoje? Nós temos uma série de restrições, né? Hoje, a começar, por exemplo, aqui pelo centro de São Paulo, né? Quer dizer, hoje você só pode fazer a entrega de veículos para uma concessionária dentro da cidade de São Paulo à noite, no período noturno, após o início, após as 21 horas. Quer dizer, temos restrições de trânsito nas estradas, quer dizer, se nós temos uma estrada de mão simples, ela também tem restrição, só podemos trafegar no período diurno. Então, existe uma série de restrições pelo tamanho do equipamento. Nós estamos falando aí um conjunto de 22,7 metros, que então exige aí uma série de restrições. É claro que eu acho que essas restrições elas deveriam diminuir na medida em que fossem feitos investimentos, né, em estradas e que possibilitasse a gente, ao invés de ficar com o equipamento parado, pudesse acabar andando. Baixaria o custo. E, sem dúvida, baixaria o custo. Agora, falando em custo, existem cidades, ou mesmo rodovias, tem um trecho da Dutra que é assim, que são profundamente arborizados, graças a Deus. Mas esse profundamente arborizado costuma dar muito problema para a cegonheira. Como é uma carroçaria alta, ainda com automóvel no segundo andar, normalmente dá problema de riscar carro, etc. Como é que vocês têm resolvido essa questão? Essa questão a gente ataca de duas formas, né? Primeiro, toda vez que um motorista nosso, quer seja próprio ou de terceiro, ele volta para casa, a gente faz um relatório de viagem. Nesse relatório de viagem, ele aponta para a gente onde é que tem uma árvore, onde é que tem algum tipo de problema, que nós deixamos registrado no sistema e que na carga seguinte o motorista já recebe antecipadamente essa informação. Quer dizer, então a gente procura trabalhar de uma maneira preventiva, então ele vai saber que em um determinado local lá existe árvore que poderá riscar a carga e aí ele vai fazer o desvio adequado, ele vai pegar uma rota alternativa ou uma rua alternativa. E uma outra coisa que a gente acaba fazendo também, aí, junto, inclusive, a gente procura incentivar aí o sindicato, enfim, e aí até os órgãos públicos para fazer a poda das árvores de uma maneira adequada. E um detalhe, o número 1.100.000 veículos transportados no ano passado é uma coisa que impressiona. Agora, o número desse ano deve ser ainda superior, né? A indústria automobilística está crescendo, né? Se você pegar, vamos dizer, os números aí apontam aí, pelo menos
O que o mercado espera é que esse ano aqui o crescimento do mercado doméstico aí vai ficar aí na faixa aí de pelo menos 8%, quer dizer, então o mercado está crescendo e a gente acredita que ainda existe espaço para continuar crescendo. Qual a tua participação percentual nesse mercado? Nós temos aproximadamente um terço. Um terço. Um terço do mercado. Ou seja, se a gente bater em 3 milhões e 600, 3 milhões e 700, você vai estar transportando um número muito interessante, né? É verdade. Há um detalhe. E quais são as perspectivas de crescimento, já que se vive dentro desse setor, do setor automotivo, quais são, no seu entender, no teu feeling, quais são as perspectivas de crescimento desse setor automotivo? Você acha que nós batemos nos 4, 4,5, 5 milhões de unidades por ano? Eu não tenho dúvidas, porque se nós pegarmos, vamos dizer, o histórico recente, o que está acontecendo, esse crescimento todo da indústria nada mais é do que um atraso que existia. Um país com a nossa dimensão imaginar o tamanho da nossa frota. Se a gente pegar aí qualquer dado aí de número de carros por habitantes, aí nós estamos perdendo aí de países como a Argentina, como o México. Quer dizer, então, nós temos aí não só o crescimento da economia, como um crescimento de maturidade do mercado. Se a gente aliar ao fato de que hoje existe crédito abundante, quer dizer, inflação estável, né? Ampliação de prazos de pagamento, onde que você pode hoje comprar um carro aí financiado em 60, 72 meses, né? Confiança na economia, quer dizer, então não existe nenhum receio de se perder o emprego e isso aumenta, vamos dizer, a confiança de se assumir uma prestação de médio e longo prazo. Então, a combinação de todos esses fatores, sem dúvida, desponta aí que nós vamos sim continuar crescendo e esse mercado vai ultrapassar, vai chegar nos 5 milhões de veículos, com certeza. E um detalhe, nesses 5 milhões de veículos, com certeza a gente sabe que o mercado de caminhões está crescendo muito mais do que a média, muito mais do que o automóvel. Você tem fortes tendências a ampliar sua frota e comprar muito caminhão o ano que vem, falando em tendência? Veja, nós temos uma política de renovação da nossa frota, isso é natural, isso vai acabar acontecendo. E temos, diferente aí de algumas empresas de transportes e logística, o que nós focamos é no serviço. Quer dizer, nós procuramos desenvolver um projeto logístico e o transporte faz parte do projeto logístico. E aí, nós procuramos ter uma filosofia que nós chamamos de ser uma asset light company, quer dizer, uma empresa que procura, vamos dizer, investir pouco em ativos. O que significa isso? Se para aquele desenho e para aquele projeto logístico fizer sentido colocar uma frota própria, por N motivos, e que vai oferecer a melhor solução, ou em termos de produtividade para o cliente, enfim, a melhor relação custo-benefício, aí sim nós vamos investir no equipamento. Caso contrário, nós preferimos fazer a gestão, terceirizar e, vamos dizer, ser o responsável por toda a gestão do negócio. Quer dizer, vender a inteligência, vender, vamos dizer, todo o desenho para o nosso cliente e, obviamente, a gestão. Quando vocês compraram a Transnor, vocês compraram também a empresa que foi pioneira nos estudos de roll-on roll-off no país, ou seja, do transporte de veículos 0 quilômetro através de navios pela costa brasileira. Uhum. Como é que anda isso hoje? A gente sabe que vocês têm muita novidade nessa área. Recentemente a GM ela começou a importar navios através lá do porto de Suape, lá em Recife, e nós estamos fazendo essa operação. Né? Nós fazemos a operação, somos responsáveis lá pela... Ou seja, você tira daqui do Rio Grande do Sul, de Gravataí, da Não, região? Esses veículos, esse navio vem lá da Argentina. Da Argentina? São carros importados da Argentina, eles vão lá para Suape. Vão para Suape, e nós temos a operação no porto, somos responsáveis então pela descarga do veículo, a gestão nesse pátio aí lá dentro do próprio porto e depois fazemos lá a distribuição a partir de lá, obviamente em conjunto com as demais transportadoras de veículos. Essa operação hoje é uma operação que ela está dimensionada para fazer alguma coisa como 25 mil veículos por ano. É uma operação, vamos dizer, que a gente entende que tem, vamos dizer, potencial até de crescimento. O problema ainda são os gargalos, né? Você sabe bem que ainda os nossos portos aí, nós temos uma série de gargalos, claro que estão sendo feitos investimentos, e eu diria que, vamos dizer, uma vez solucionados esses gargalos nos portos, a gente entende que existe sim espaço para aumentar esse tipo de atividade. Mas não acho que isso vai acontecer no curtíssimo prazo. Senhoras e senhores, mais um intervalo para os nossos comerciais.
Retornamos com as gravações com Genaro Odoni, CEO da Tegma, a maior empresa de transporte de veículos 0 quilômetros do Brasil. Genaro, conta um pouco para a gente tentar entender por que a empresa de capital estrangeiro no transporte rodoviário de cargas nunca conseguiu dar certo, exceto uma exceção ou outra. Você tem alguma visão sobre isso? Eu diria que falar um único motivo é muito difícil, mas a gente pode ter algumas pistas aí, né? Eu acho que a própria característica da atividade, quando a gente fala em logística, né, claro que o transporte continua sendo a predominância nos serviços logísticos e representa ainda 2/3 de toda a atividade logística. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui no país, em termos de estradas, em termos de vamos dizer, condições para que se possa fazer aí um transporte eficiente, e que isso daí exige um conhecimento profundo das condições, das características de cada região, da cultura das regiões, respeitar a cultura das pessoas, né? Sem que, vamos dizer, isso daí seja imposto um único padrão, né? E quando a gente pensa em multinacional, eles têm um padrão, vamos dizer, lá de fora, que é completamente diferente do nosso, e ainda sendo um padrão único, e ainda vão querer impor um padrão aqui, vamos dizer, que sem respeitar, primeiro, a cultura do país e, segundo, a cultura das próprias regiões. Então, acho que isso tudo acaba, vamos dizer, fazendo com que a dificuldade seja grande de adaptação, né? Porque quando a gente fala em transporte e logística, eu costumo falar o seguinte, né? Prestação é uma prestação de serviço. Prestação de serviço, nós não temos um produto para oferecer. Nós temos, são pessoas, né? É gente. E para que a gente seja bem sucedido, nós precisamos não só respeitar as pessoas, mas motivá-las e eles entenderem claramente qual é o objetivo da companhia e se esse objetivo faz sentido para ele como profissional. Com um crescimento fantástico que o Brasil tem tido nos últimos anos, com o PIB crescendo todo ano a taxas muito interessantes, e o crescimento do setor de transportes, você acredita que futuramente a gente receba uma invasão de grandes transportadoras americanas e europeias aqui? Eu acho que pode ser, sim. Eu acho que, claro que, não diria que é uma invasão, mas o Brasil está crescendo, as oportunidades estão aumentando e a gente observa aí, sem dúvida, aí, uma série de empresas aí estudando o país com muito carinho aí e muito atento às oportunidades. O setor de logística é um setor que eu acredito que vai continuar apresentando um crescimento em taxas muito superiores ao crescimento do PIB, né? Mas quando a gente está falando também vamos dizer, nessa entrada dos estrangeiros, ela poderá se dar ou por, vamos dizer, através aí das suas operações próprias ou através dos investimentos nas próprias companhias já instaladas aqui no país, através de associações ou mesmo de investimentos. Hoje, por exemplo, a Tegma é uma companhia de capital aberto e ela possui aí investidores estrangeiros dentro do seu quadro acionário. Então, acho que existem diversas formas. Mas eu não tenho dúvida que o país hoje, e principalmente o setor de logística aqui no Brasil, ele vai representar boas oportunidades. Aliás, quadro acionário da Tegma. Quem são os donos da Tegma? Hoje a Tegma ela é controlada por 2 grupos, é o grupo Itavema Sinimbu junto com o grupo Coimex, são 2 grupos nacional, que eles detêm o controle da companhia, mais ou menos 2/3 do capital, e o outro 1/3 está na Bolsa de Valores, no novo mercado, isso desde 2007. E um detalhe, como é que estão as estradas brasileiras atualmente? Melhoraram? Continuam ruins? Olha, Os pedágios estão caros demais? Qual a sua observação sobre isso? Olha, estradas você precisa dividir, né? Se a gente pegar o sul do país, de São Paulo para baixo, as estradas, obviamente, elas melhoraram muito. O estado de São Paulo, inegavelmente, hoje nós temos estradas muito boas, mas aí é aquilo que você falou, né? O pedágio, em compensação, é bem caro, né? E aí, se a gente, vamos dizer, já sobe aqui de São Paulo, enfim, de Rio de Janeiro para cima, e as condições das estradas ainda, infelizmente, estão muito aquém daquilo que seria o mínimo aceitável. Como é que está o crescimento da Tegma nas outras áreas de sua plataforma de negócio? Transporte de produtos químicos, suco de laranja, combustíveis e papel e celulose. Como é que está esse crescimento? Olha, nós, naquilo que são os outros segmentos, como eu falei, hoje nós estamos privilegiando os serviços integrados e não só o transporte. Quer dizer, então o que a gente procura é oferecer serviços integrados, e aí envolve não só o transporte, como a própria armazenagem. Para citar um exemplo, estamos agora, vamos dizer, inaugurando um novo armazém no Rio de Janeiro, com mais ou menos 16 mil metros de
de área total. Isso significa que nós estamos dobrando a nossa capacidade de armazenagem lá no Rio de Janeiro. Vamos dizer, isso daí se deve fundamentalmente a alguns novos clientes que nós estamos conseguindo aí, tanto no ramo farmacêutico como no ramo de moda, produtos finais. E para este tipo de atividade, nós não fazemos só armazenagem, nós fazemos a armazenagem, nós fazemos a gestão, nós fazemos o tracking, fazemos a gestão de transportes, enfim. Então, é procurar oferecer uma gama de serviços totalmente integrada, de ponta a ponta, de maneira que o nosso cliente ele não precise se preocupar com logística, não precise se preocupar com transporte. Esse é o nosso foco e é assim que nós estamos crescendo. Hoje, vocês têm um problema, como todas as transportadoras, de distribuição nos grandes centros urbanos. Aqui em São Paulo, com tanta restrição ao caminhão, como é que vocês têm feito para poder distribuir tudo isso? É verdade, as restrições elas têm aumentado e isso daí envolve, vamos dizer, não só investimentos às vezes adicionais em equipamentos de menor porte para atender essas restrições, como entregas noturnas, como eu mencionei anteriormente, e outras soluções aí que a gente acaba desenhando, vamos dizer, se num projeto novo a gente acaba contemplando isso e às vezes até oferecendo ao cliente alternativas para escapar disso. A gente observa, no caso de algumas poucas empresas no Brasil, de transporte rodoviário de cargas, que vem com um crescimento muito forte nos últimos 10 anos. Só que todas essas estão com uma administração profundamente profissional, como é o caso da Tegma. Você acha que essa é uma tendência a se espalhar por outras transportadoras rodoviárias, porque ainda tem muita gestão familiar, muito aquela coisa fechada dentro de um pequeno grupo? Veja, o que eu acho que é importante numa companhia é a sua governança, né? Eu acho que é a governança no sentido de, vamos dizer, de se obter o melhor da gestão, o melhor controle, a maior transparência, a atribuição das responsabilidades, a clareza, a transparência da informação. Isso, vamos dizer, para que isso aconteça, você precisa ter as melhores pessoas alocadas a cada uma das posições. Isso, então, não significa, às vezes a gente tem um mito que falar uma empresa familiar, ela não, vamos dizer, ela não teria condições de se desenvolver, né? Ela pode se desenvolver desde que a família tenha as pessoas, vamos dizer, qualificadas para ocupar essas posições. O que a gente tem observado, então, é que muitas vezes as empresas elas estão procurando, então, sabendo disso, elas estão procurando alocar profissionais para atender essa demanda, essa necessidade e fazer uma interação, vamos dizer, até com os próprios profissionais. A Tegma hoje é uma empresa totalmente profissionalizada, mas com os dois grupos fazendo parte controladores fazendo parte do conselho de administração, muito próximos da gente, muito próximo, vamos dizer, dando agilidade nas decisões estratégicas, dando agilidade nas questões de investimento, né? E com isso você cria uma harmonia muito grande, né, entre, vamos dizer, entre a experiência da família, tá certo? A agilidade na tomada de decisão e, vamos dizer, o conhecimento técnico da gestão do dia a dia de um profissional. Então, eu diria que é uma combinação interessante. Uma combinação bem interessante. Agora, um detalhe, vocês operam com profundo conhecimento de causa, transporte rodoviário de cargas, vocês também mexem através do roll-on, roll-off com o marítimo, e existe alguma tendência no futuro de mexer com o ferroviário? Veja, eu acredito, a malha ferroviária aqui no Brasil ainda é muito pequena, né? Nós temos aí mais ou menos 1/10 da malha ferroviária quando comparado com os Estados Unidos. Eu acho que ainda vai demandar um investimento muito grande e eu acredito que a malha ferroviária ela tem uma vocação e uma vocação especificamente para commodities, que é uma área que hoje não faz parte aí da atividade da Tegma. Então, eu não acredito que num curto ou médio prazo a malha, vamos dizer, o transporte ferroviário poderá ser uma solução para os setores que nós estamos atuando. Agora, Genaro, como é que se faz? Como é que você imagina que poderia ser feito no sentido de mudar um pouco a imagem, ou bastante a imagem do setor de transporte rodoviário de cargas, do caminhão que é visto como algo poluente, perigoso, que gera acidente, gera mortes, ao invés de ser encarado como algo que transporta riquezas, como algo que viabiliza você ter a camisa para comprar, o sapato, né, alimentação, tudo que está dentro do supermercado. Como é que você acha? Você acha que devia ser feita uma campanha, tipo NTC, ou tipo uma entidade ligada ao setor, fazer uma campanha para mudar um pouco a imagem, que é só de poluente, que não tem nada de verde?
que você imagina quanto a isso? Olha, eu acho que campanhas sempre ajudam, mas eu acho que mais do que campanha, o que realmente ajuda, o que verdadeiramente, vamos dizer, contribui, é a própria atitude das empresas vamos dizer, se preocuparem com isso, né? Em fazer investimento treinando motoristas para dirigir adequadamente, vamos dizer, o seu equipamento, fazendo as revisões para diminuir o máximo a questão da poluição e, mais do que isso, ter uma frota adequada, ter o seu motorista treinado, bem vestido, educado, quer dizer, tudo isso, quer dizer, ele vai contribuir no dia a dia e as pessoas vão começar a perceber a mudança de postura, né? Tirar aquela imagem de que o transportador, então, é aquela pessoa lá, vamos dizer, com uma aparência ruim, com um equipamento muito velho, poluído, caindo aos pedaços e começar a observar que isso daí está mudando, né? Mas, sem dúvida, campanhas, vamos dizer, elas ajudam a sensibilizar as pessoas. Genaro, agradecemos demais sua presença aqui, pela bela entrevista, explicando bem o que é a sua empresa, o que é o segmento de transporte de veículos. E acredito que, mais uma vez, os leitores / telespectadores de Transpodata, de Autodata, têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse segmento que transporta o Brasil nas costas. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.